Amém, queridos? Entre nós cristãos, queridos, quais são os dois momentos mais lembrados da vida de Jesus? Me ajuda a pregar, por favor. Os momentos que até quem não é cristão sabe, porque tem duas grandes festas que celebram esses dois momentos. Você pode me ajudar? Quais são esses? O nascimento e a morte e ressurreição de Jesus, né? As duas festas são o Natal e a Páscoa, tá certo? Então, para nós, isso faz bastante sentido. Principalmente porque Jesus nasceu, Jesus, Filho de Deus, desde a eternidade, Ele se encarnou. Para quê? Para morrer. Para morrer por nossos pecados, e ao ressuscitar, Ele nos deu vida. Então, é importantíssimo a gente lembrar do nascimento e da morte de Jesus. Mas, eu tenho uma pergunta para vocês. Nós sabemos por que Jesus nasceu. Assumiu a nossa natureza humana, justamente para chegar no momento, no tempo certo, Ele morrer por nós. Então a gente sabe responder, porque Jesus nasceu e porque Jesus morreu. Deixa eu perguntar para você, por que Jesus viveu? Porque se era apenas para Ele morrer, houve vários momentos no decorrer do ministério de Jesus em que tentaram matá-lo. Quando em Cafarnaum as pessoas ficam indignadas por Ele trazer essa mensagem dizendo que Ele era o Messias, não com essas palavras, mas quando Ele pega o livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e aí você conhece o texto, né? E Ele diz, hoje se cumpriu essa palavra, está dizendo, eu sou este. E aí os líderes religiosos ficam enfurecidos, levam Jesus à beira de um precipício, só que não era chegado o momento, Jesus passou entre eles, sem acontecer nada. Se era para Jesus morrer, apenas, simplesmente, Ele poderia ter morrido ali. Tantas outras vezes, que as pessoas pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Tantas outras vezes em que os líderes, a cúpula religiosa de Jerusalém quis que Jesus morresse. Se era só isso. Mas por que Jesus não morreu nessas ocasiões? E Ele ficou 3 anos e um pouquinho mais, cumprindo a sua missão. Por que Jesus viveu? Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos pensar no anúncio que Jesus fez da sua própria missão. Jesus anunciou o que Ele veio fazer. Depois, diz o texto, Marcos 1, 14 e 15. Depois de João Batista, ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Guarda essa informação, que nós vamos achar uma informação semelhante, feita pelo próprio João Batista, um pouco antes. Veja o que João Batista disse a respeito de Jesus. Mateus 3, 1 e 2. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele, João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Qual era a pregação de João Batista? Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O que há de semelhante entre aquilo que Jesus disse que veio fazer e aquilo que João Batista veio fazer em preparação ao caminho do Messias? Para não sobrar dúvidas, quando Jesus enviava seus discípulos em alguma missão, o anúncio era o mesmo. Mateus 10, 7 e 8. Mateus 10, versos 7 e 8. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. O que há de comum nas 3 afirmações, na afirmação de João Batista, na afirmação de Jesus
e na designação de Jesus aos seus discípulos. Qual é a palavra que se repete nas três passagens que eu li para vocês? Alguém estava atento aí? Qual é a palavra? Reino. Reino. Jesus veio para anunciar o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, Jesus viveu para quê? Para anunciar e inaugurar o reino, queridos. Quando nós lemos em Atos, quando nós lemos alguns escritos de Paulo, nós vemos que esse era um dos aspectos mais importantes da pregação da igreja primitiva, anunciar que o reino de Deus havia chegado. Sabe, quando Jesus fazia esse anúncio, ou antes dele, quando João Batista fez esse anúncio, houve entre os judeus uma grande expectativa, porque eles estavam esperando um reino, eles estavam se preparando, e na época que Jesus veio, eles já esperavam que o Messias se manifestasse. Porém, a ideia que os judeus tinham é que um profeta semelhante a Moisés iria se levantar, afinal de contas, o próprio Moisés havia profetizado isso. Os profetas disseram que alguém se levantaria. Se você pega Isaías 53, mesmo Isaías 61, textos que falam sobre o Messias, associando a vinda de um reino. Porém, queridos, os judeus imaginavam um reino terreno. Talvez a restituição do reino de Davi, semelhante ao auge do reinado de Israel, Davi e Salomão, talvez eles esperassem isso. Outros esperavam um grande líder militar que viria derrotar a força das nações inimigas, que estavam o tempo todo oprimindo Israel. Na época que Jesus veio, era uma grande força, era um império que estava dominando todo mundo conhecido, o Império Romano. E eles esperavam isso. Mas outros, no decorrer da história, queridos, depois da vinda de Jesus, e aqui eu incluo grande parte da igreja dos nossos dias, esperavam e esperam um reino de natureza puramente espiritual. Principalmente por essa expressão que nós encontramos em Mateus. Em alguns lugares, reino de Deus, mas em Mateus, reino dos céus. Como se o reino fosse algo que está lá, onde Cristo está. Nós precisamos então entender o que Jesus queria dizer quando ele usava essas expressões, reino de Deus e reino dos céus. É verdade, queridos, que Jesus não veio para ser um Messias terreno como Davi, como Moisés, como nós dissemos aqui, ok? Mas ele também, preste atenção nisso, ele não veio simplesmente para garantir a você um lugar no céu. Nós vamos entender já porque ele falava reino do céu. Jesus não veio para jogar para o futuro aquilo que os judeus estavam esperando. Ele veio para trazer um reino. Preste atenção, quando me foi feito o convite para estar com vocês nessa ocasião, no aniversário da cidade, o Espírito Santo colocou no meu coração a necessidade de trazer esta mensagem. Porque nós somos o corpo de Cristo, vocês são o corpo de Cristo nessa cidade. E assim como Jesus veio para trazer um reino, a igreja de Jesus deve manifestar esse reino. No caso de vocês, aqui na cidade de Matão, onde vocês estão plantados. Como a pastora falou, não apenas esta parte do corpo de Cristo, mas toda a igreja do Senhor nesta cidade. Você deve se alegrar quando você vê outras expressões do corpo de Cristo crescendo. Eu fico maravilhado quando eu estou aqui, porque cada vez que eu venho parece que está maior, né? E daqui a pouco esse lugar vai estar pequeno novamente, como estava pequeno lá quando eu conheci vocês, ali na entrada da cidade, né? Então, queridos, o nosso chamado é dar sequência ao que Jesus fez. Mas você vai concordar comigo que grande parte dos cristãos passa a vida toda ignorando esse aspecto essencial da nossa fé. Deixam de viver essa dimensão extraordinária, queridos. A minha oração é para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para você entender que você é um cidadão do reino de Deus, do reino
dos céus. É interessante, quando Pilatos estava interrogando Jesus, ele fala: você é o rei dos judeus? Quando Jesus responde, durante grande parte da conversa ali, Jesus evitou responder. Mas quando Pilatos perguntou, isso está narrado em João, capítulo 18, verso 36, quando Pilatos começou a perguntar porque a acusação e a alegação dos religiosos para entregar Jesus, para forçar Pilatos a executar Jesus, é dizer: olha, ele está ameaçando o Império Romano, ele está dizendo que ele é o rei dos judeus. E quando Pilatos faz a pergunta, a resposta de Jesus, diz o texto: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Pilatos, diante dessa resposta, ele até ficou tranquilo. Mal sabia ele que era algo muito mais profundo, e que aquilo que Jesus estava anunciando, dali algumas décadas, ia começar a fazer desmoronar o Império Romano. E 3 séculos depois, o Império ruiu diante do poder da mensagem de Jesus. Ele não sabia disso, ele ficou tranquilo. Bom, se o reino não é deste mundo, eu não preciso me preocupar. Na verdade, queridos, deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês. Quando você come algo muito gostoso, não seria de se usar uma expressão tão corriqueira, você fala: puxa, isso aqui é um negócio do outro mundo. Então eu estou aqui para falar para vocês sobre uma coisa do outro mundo. O reino de Deus, queridos, o reino dos céus, é algo tão maravilhoso que é uma coisa do outro mundo. O tema da minha mensagem para vocês é exatamente esse: uma coisa do outro mundo. É o reino de Deus, é a melhor realidade que pode haver. Pilatos ficou, de um lado, tão aliviado por Jesus falar aquilo, e ele quis provocar os líderes religiosos, porque ele não gostava também dos fariseus. Os fariseus viviam dando trabalho para Pilatos. E aí, quando Jesus vai ser crucificado, era comum colocar qual era a condenação. Ali na cruz se colocava. Se alguém estava sendo crucificado por ter assassinado alguém, se ele estava sendo crucificado por ser um ladrão, um bandido, estaria ali o crime que aquela pessoa cometeu. O que estava na cruz de Jesus? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E aí os religiosos ficam doidos com aquilo, falam: não, coloca aí que ele disse ser o rei dos judeus. E Pilatos responde: o que eu escrevi está escrito, vai ficar desse jeito. Mal sabia ele, Pilatos, como representante do Império Romano, que ele estava decretando a sentença de término do Império Romano. Ele estava dizendo: aqui está sendo crucificado um rei, o verdadeiro rei dos judeus. Amém, queridos? Então, para que a gente não perca a possibilidade de viver essa realidade maravilhosa, essa coisa do outro mundo, nós vamos tentar compreender o que é o reino e qual é a natureza do reino de Deus ou do reino dos céus. Em primeiro lugar, queridos, e aqui para desfazer essa ideia, há muitas pessoas, praticamente todos os cristãos creem na realidade do reino de Deus, mas infelizmente a maioria joga isso para o futuro, na consumação de todas as coisas. Mas preste atenção, o que Jesus disse sobre o reino de Deus, Lucas 17, de 20 a 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, perceba que eles estavam esperando a vinda do reino. Isso era comum entre os judeus da época de Jesus, havia uma expectativa. Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, não é como os reinos dessa terra. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, queridos, há algumas versões que dizem, o reino de Deus está dentro de vocês. E essa é uma realidade. Se Jesus é o seu rei, o reino já está dentro de você. Mas Jesus diz aqui, o reino está entre vocês. O que define a presença de um reino? O que é necessário, em primeiro lugar, para que um reino exista? Me ajuda aí.
Alguém falou, eu ouvi aí. Um rei. Jesus disse, o reino está entre vocês porque o rei estava ali. Então, o reino já está presente. Essa é a primeira realidade para a qual eu quero chamar a sua atenção. Não é algo futuro, queridos. É bem verdade que ele vai se consumar plenamente no futuro. Mas ele já está aqui. Quando o Messias pisou, quando o rei pisou esta terra, o reino veio. Lembra-se do anúncio de João Batista? O anúncio de Jesus e o que Jesus mandou anunciar? Preparem-se, porque o reino está próximo, está perto, já está chegando, já está aqui. E eu quero dizer que o reino já está aqui em Matão, queridos. Porque o rei está aqui. Ah, Antônio, mas o rei não está à destra de Deus? Sim, ele que é o cabeça do corpo, mas o corpo está aqui. Eu e você somos os responsáveis pela implantação definitiva do reino de Deus, onde quer que nós estejamos, para viver de Matão. Vocês estão aqui para implantar o reino de Deus nesta cidade. O melhor presente para usar aquilo que a pastora disse, que o pastor Rafael costuma dizer, não é o que a cidade pode fazer por nós, mas o que nós podemos entregar pela cidade, e nós podemos entregar o reino de Deus nessa cidade, queridos. Essa é a sua missão, essa é a minha missão. Sabe, queridos, nós já temos a missão de governar. Não é futuro. Romanos 5,17. Paulo, nessa carta tão rica, falando sobre a dinâmica da redenção, do que o pecado fez. Mais para frente vai falar do papel de Israel e tudo mais. Mas aqui, nesse capítulo tão rico, capítulo 5, no verso 17, ele diz: se a morte reinou pela ofensa de quem? Do nosso primeiro pai, Adão, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Mas o que Paulo está dizendo que nós faremos? Reinarão em vida. Não é no futuro, é reinar em vida. O Senhor chamou a mim e a você para nós reinarmos, queridos. Nós somos aqueles que não são reféns das circunstâncias, nós reinamos sobre elas. Sabe, eu vejo, assim, com mais frequência do que seria de se esperar, cristãos fracos, que oscilam. Um dia está tudo bem, se a conta bancária está enorme, estou muito feliz, aí se está no vermelho, estou para baixo, onde está o Deus a quem eu sirvo? Não, queridos, nós somos chamados a reinar, a governar sobre as circunstâncias. Esse é o seu chamado. Na carta aos Colossenses, queridos, Paulo afirma que nós já estamos no reino. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, nós lemos esses textos que são tão conhecidos nossos, e eles tendem a perder a força, porque a gente já conhece a passagem, mas presta atenção na riqueza que há aqui. O tempo verbal é passado. Ele já te libertou do poder das trevas, você foi liberto, e ele te transportou para o reino. Isso quer dizer que não é lá no futuro que você vai estar no reino, você já está no reino de Deus. Sabe, queridos, você está aqui no Brasil, sujeito às leis do nosso país. Você está aqui na cidade de Matão, sujeito às autoridades civis e tudo mais, mas a sua essência, mais do que ser um brasileiro ou um matonense, é que você é um cidadão do reino de Deus já. Neste momento, a sua lealdade primeira é ao seu rei. É claro, nós damos bom testemunho, não somos transgressores das leis humanas, mas a lei a qual nós aderimos acima de todas as outras,
é a lei da nova aliança, que foi impressa no nosso coração, que foi escrita com o sangue de Jesus na cruz, que nos libertou daquilo que nos prendia e já nos colocou debaixo do reino de Deus. Amém, queridos? Meu desejo é que você viva com esta consciência de que algo grandioso já aconteceu na sua vida. Você não é refém, você não é um coitadinho, você é aquele que reina em nome de Cristo Jesus. Ei! Queridos, o reino de Deus também traz uma nova cultura. Porque quando Jesus estava dizendo, meu reino não é deste mundo, ele não estava querendo dizer, não tem nada a ver com vocês. É uma coisa espiritual. Não, ele estava querendo dizer que a cultura do reino dele não é a cultura dos reinos desta terra. É diferente. E muitas vezes é o inverso daquilo que os reinos da terra simbolizam, significam. A mudança mais radical, quando a gente fala de cultura do reino, porque, voltando um pouquinho, quando a gente fala que o reino já está aqui, a gente gosta de se empolgar, né? E a gente imagina que todos os atributos do reino de Deus já se cumpriram. Percebam que eu falei que o reino ainda vai ser consumado. Nós vivemos já no reino de Deus, mas ele está inaugurado, não está consumado ainda. E aí algumas pessoas entendem isso, então eu sou o poderoso. Queridos, você tem o poder do Espírito Santo dentro de você, mas a sua maneira de governar tem que ser diferente dos governos desta terra. E Jesus foi o maior modelo. Ele como rei, ele mostrou como é o reino dele. E ele inverte muitas vezes a lógica dos reinos humanos. Presta atenção, Jesus, ele nasceu no tempo da Virgem Maria. Mas ele existe desde toda a eternidade, porque ele é Deus assim como o Pai. Agora imagina Jesus, que é Deus desde a eternidade, ter afirmado que ele veio não para ser servido, mas para servir. Preste atenção nisso. No aniversário da cidade, eu estou dizendo para você, como representante do reino de Deus, que o seu papel não é ser servido da cidade, mas é servir a cidade. Nós vamos desenvolver um pouquinho mais isso. Isso, queridos, com isso eu acho que a gente consegue desfazer alguma confusão que há em torno deste tema. Porque eu tenho visto cristãos que sim, falam sobre o reino de Deus, mas que associam isso a toda aquela questão de uma prosperidade apenas financeira. E eu quero dizer que Deus tem sim prosperidade para nós, Deus tem provisão para nós. O justo não vai mendigar o pão, mas não é do jeito do mundo. Pastores, líderes justificando as suas imensas fortunas, dizendo, não, é porque eu sou cidadão do reino. Olha para Jesus, olha para Paulo, olha para os apóstolos. Aquilo é reinar de verdade, servindo, muitas vezes sofrendo. É interessante, né? Jesus deixava os discípulos conversarem entre eles, ele ficava atento, de ouvido atento, né? Não sei quantos de vocês assistem aquela série The Chosen. É bem interessante, né? Como Jesus é retratado ali, ele deixa os seguidores dele conversando, aí de repente ele intervém, né? Quando eles estavam discutindo quem era o maior, né? Alguns ficaram meio dodói assim, porque Jesus estava dando um protagonismo maior para Pedro, e aí Tiago e João, por meio da mamãe, querem saber se é possível que no reino, imaginando um reino terreno, era possível que um sentasse à direita e outro à esquerda de Jesus, tipo, eu posso ser o ministro da Casa Civil, eu posso ser o ministro da Economia. Era isso que eles estavam imaginando. Mas Jesus chama os discípulos para uma conversinha. Mateus 20, de 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos, reino do mundo, os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles.
mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o meu chamado, é o seu chamado. Você quer ser grande no reino? Seja aquele que serve. Sabe por quê? Quando a gente serve, a gente fica parecido com Jesus. Lá no livro do profeta Isaías, há 4 cânticos que falam sobre o Messias. Eles são chamados de o cântico do servo. Nós somos chamados ao serviço. Agora, vamos pegar o exemplo de Paulo. Paulo foi chamado a proclamar o evangelho do reino. Mas ele tinha plena consciência de que estar nesse reino não tinha a ver com honras terrenas. As honras terrenas ele tinha antes de conhecer Jesus. Paulo era uma das pessoas mais inteligentes da sua geração. Jovem ainda, ele foi formado aos pés do principal líder da sua época, do principal rabino, do homem mais sábio, Gamaliel. Ele, acho que na carta aos Filipenses, vai dando o currículo dele, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, não sei o que, tal. Zeloso, perseguidor da igreja. Então, ele era respeitadíssimo antes. Mas desde o começo ele sabia, assim que ele se converteu, ele sabia que não seria mais daquela forma. E algo estava mudando radicalmente, que haveria até uma inversão. Quando o Senhor desperta o discípulo Ananias, discípulo de Cristo, para levar os primeiros passos da fé para Paulo, ele diz o seguinte: o Senhor diz a Ananias: vá, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Só que não parece muito com o reino dessa terra. Paulo está entrando sob o domínio do rei, ele está entrando no reino, e Deus diz a Ananias: eu mesmo, o Senhor Jesus na verdade disse a Ananias, eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Sabe que após isso, logo um pouquinho antes, Paulo teve aquela visão, Jesus falou com ele. Mas em outras ocasiões Jesus apareceu para Paulo e falou para ele, tanto que algumas coisas fala, isso eu recebi do Senhor, ou seja, não foi ninguém que contou para ele. Interessante, até a maneira de celebrar a ceia, ele não aprendeu com os apóstolos, ou com os discípulos de Jerusalém, não, Jesus mostrou para ele. Aí lá em 2 Coríntios 12, ele conta que ele é arrebatado ao terceiro céu, e ele tem visões e tudo mais. Então, Jesus falava diretamente com ele. Uma das coisas que Jesus falou foi isso: você vai sofrer por causa do meu nome. E ele topou a parada. Queridos, muitas vezes, estar no reino de Deus vai trazer sofrimento. E eu quero dizer para você, se você passa muito tempo sem experimentar oposição por você ser cristão, alguma coisa está errada. Quando a sua vida está tranquila, não estou falando de confusões que às vezes a gente se mete por fazer a coisa errada. Estou falando de você, por ser cristão, por ter um testemunho, se você não está sofrendo oposição, algo está errado. Porque este reino, conforme a gente vai ver, o reino de Deus, confronta os reinos dessa terra. Isso traz uma oposição para nós. É interessante observar, queridos, que não tem a ver com os reinos dessa terra, uma outra cultura. Tanto que entre os seguidores de Jesus, os discípulos, depois aqueles que foram sendo acrescentados à igreja, transportados para o reino, havia desde escravos até gente que ocupava os palácios. Gente importante e escravos. Porque não tem a ver com pobreza ou com riqueza. Tem a ver com uma outra cultura, uma outra maneira de você entender. Uma das principais razões, queridos, respondendo aquela primeira pergunta, por que Jesus viveu? Uma das principais razões pelas quais ele passou aqueles 3 anos no ministério terreno foi para estabelecer os princípios do reino.
para ir mostrando para os discípulos o que é o reino. Desde o início do seu ministério, lá no Sermão do Monte, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, e ele começa a mostrar o paralelo: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo a vocês, tal. Que antigamente, a gente fica conversando no caminho aqui, o Cláudio e o Marco, né? Antigamente, para uma pessoa ser considerada adúltera, tinha que ter tido uma relação sexual com alguém que não fosse o seu cônjuge. No reino, se você olhar de maneira impura, você já está adulterando. Antigamente, antes da vinda do reino, bastava que você não matasse alguém. Mas no reino, se você odiar a pessoa, você está matando aquela pessoa. Então Jesus vai estabelecendo os princípios de dar a outra face, de amar não apenas aqueles que nos amam, mas também aqueles que são os nossos inimigos. Princípios. Jesus veio para ensinar e para mostrar, porque a vida de Jesus foi uma vitrine, foi um outdoor daquilo que é viver no reino de Deus. E eu entendo de maneira assim, para mim a mais impressionante, queridos, aquilo que força a minha capacidade de compreender ao máximo foi o que aconteceu um pouquinho antes de Jesus entregar a sua vida. João 13, de 2 a 5. Diz o texto: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Queridos, mais uma vez, passagem conhecida de todos nós. Você pensa, já conheço. Agora você já parou para imaginar o que está acontecendo aqui? Se qualquer pessoa aqui, se vocês quiserem lavar os meus pés, eu vou ficar muito constrangido. Vou ficar até incomodado. Mas vão ser irmãos queridos, que eu conheço, que me conhecem, gente como eu, tem seus acertos, tem suas falhas, como eu. Mas imagina o que Jesus está fazendo aqui. Ele tirou a parte de cima da sua roupa. Sabe o que ele estava querendo mostrar? Na época de Jesus, você já assistiu o filme da época de Jesus? Também do Império Romano? Quem andava com o dorso nu? Os escravos. Quem lavava os pés das pessoas? Os escravos. Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos. Daqueles que estavam se esforçando. Sim, alguns se esforçavam, outros mais imaturos, impulsivos como Pedro, carnais como João e Tiago, Judas, que já estava no seu coração decidido a trair Jesus. Ele saiu dali para trair Jesus. E Jesus lavou os pés de cada um deles. Queridos, sim, dá um nó no meu entendimento pensar nisso. Que não foi um homem bom que estava fazendo isso, que já seria extremamente constrangedor. Deus lavou os pés sujos de cada um dos seus discípulos, inclusive daquele que havia de traí-lo. Na figura daqueles homens, que são o início, futuramente, da igreja que iria nascer dali a pouco. Na figura deles, estávamos todos nós. E ao morrer por nós, Jesus lavou os nossos pés. Confesso que eu travo com isso. E Jesus disse: assim como eu fiz a vocês, vocês devem fazer. Vocês viver
são chamados a lavar os pés dessa cidade. Você está aqui para lavar os pés. Ah, pastor, mas você não sabe. Tem gente assim, sabe? Tem o político A, B ou C aqui. Você não sabe, ele persegue a gente. Jesus lavou os pés de Judas. A cultura do reino é feriu numa face, dá a outra. É difícil, é muito difícil. Mas Jesus gastou os 3 anos que ele viveu desenvolvendo seu ministério, justamente para mostrar como é o reino de Deus. E se ele disse que nós devíamos fazer, é porque ele nos capacita a fazer. A outra realidade sobre o reino de Deus, queridos, é o fato de que ele se manifesta com poder. Muitas pessoas dizem, acertadamente, que o sermão da montanha, mencionei aqui as bem-aventuranças, tudo aquilo que Jesus disse, os valores do reino são um tipo de constituição do reino de Deus. Eu concordo com isso, mas Jesus não apenas anunciou e estabeleceu princípios do reino, ele demonstrou na prática como é o reino. Além do serviço, além da cultura do reino, nós percebemos que o reino vem com um poder admirável, queridos. Quando os adversários de Jesus, os líderes religiosos estão dizendo aos discípulos, não é pelo poder de Deus que ele expulsa os demônios, é pelo poder de Belzebu, é pelo poder de Satanás que ele faz isso. E Jesus mostra no raciocínio dele o quão fantasioso é isso, porque se é pelo poder de Satanás que ele expulsa demônios, como aquele reino maligno vai subsistir? Vai desmoronar. Aí, Mateus 12, 28, depois de ter desarticulado esse raciocínio enganoso dos religiosos, ele diz, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Queridos, o reino traz poder, um poder maravilhoso, admirável, tanto que começou a incomodar, não apenas as palavras de Jesus estavam incomodando, mas os atos de Jesus estavam declarando que ele era o Messias. E aí os religiosos tentam desacreditar, porque os sinais, o poder, acompanha a vinda do reino de Deus. Talvez você diga, maravilhoso, mas Jesus é o Messias, ele veio operar esses sinais. Mas preste atenção, no mesmo contexto em que Jesus envia os discípulos dizendo, anunciem que é chegado o reino de Deus, ele delega autoridade a eles. Lucas 10, 9. Curem os doentes que nela houver, na cidade, e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Então, os discípulos de Jesus, e aqui tem algum discípulo de Jesus? Eu sou discípulo de Jesus, você é também. Os discípulos de Jesus têm um mandato, uma delegação, um comissionamento para realizar sinais. E eu quero declarar mais uma vez, já fiz isso das outras vezes que eu estive aqui, Igreja Viver, o Senhor está delegando e trazendo uma autoridade a vocês para realizar sinais, para curar doentes, para libertar os cativos, para manifestar o poder do reino de Deus. O reino de Deus não é palavras, é poder, queridos, e está vindo sobre a sua vida. Ei, isso, houve essa delegação inicial, queridos, mas após a ressurreição de Jesus, ele reafirma isso. Sabe, nós gostamos de citar sempre a famosa passagem da grande comissão, Mateus 28, de 18 a 20. Portanto, vão por todo mundo e anunciem o evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façam discípulos de todas as nações. A gente conhece bem esse texto, mas há uma outra versão da grande comissão no Evangelho de Marcos, que eu diria que é a grande comissão pentecostal, ou a grande comissão carismática. Foi no mesmo contexto, na mesma ocasião. Mateus registrou um aspecto, Marcos registrou o outro. Está tudo junto, queridos, na grande comissão. Veja como é a grande comissão registrada por Marcos. Marcos 16, de 17 a 20.
tinha acabado de falar, vão por todo mundo e anunciem o evangelho a toda criatura. E aí ele diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Queridos, isso não passou, essa escrita não caducou, está valendo, é para mim, é para você, hoje, queridos. O Senhor neste tempo, eu quero profetizar não apenas sobre esta comunidade, mas a igreja dele espalhada pelo mundo. Neste tempo nós viveremos um avivamento dos sinais sobrenaturais, sabe? Isso que começou a acontecer há 110, 120 anos, lá na Califórnia, se espalhou por todo o mundo, o avivamento pentecostal, parece que ficou meio arrefecido, mas este é o tempo de um novo avivamento do poder de Pentecostes, de curas extraordinárias, de ressurreição de mortos, de libertação dos cativos. Isso envolve a mim e a você. Não passou, está valendo, está em vigência ainda, e vai estar até a consumação do reino. Queridos, em nome de Jesus, creia nisso e viva essa realidade. Queridos, eu sinto que há um poder sendo desatado aqui sobre a sua vida nesta noite, e eu creio que você vai provar tanto, mas tanto poder nesta noite, e que esse dia, vai ser fácil para você guardar, o aniversário da cidade de Matão do ano de 2025, na sua vida estará marcando um antes e um depois. Um chamado para você, um chamado profético. Mas sabe, quando a gente fala, está trazendo sobre a igreja, parece que é algo coletivo, parece que é algo para aquele que gasta horas em oração. Eu quero dizer, você deve orar bastante, tá bom? Mas é para cada discípulo de Jesus, é para cada seguidor de Jesus. Queridos, há carismas para você, há dons espirituais destinados a você. E a minha oração é para que nesta noite o Espírito Santo ative isso na sua vida. E finalmente, queridos, uma última realidade do reino de Deus que eu quero trazer para você, e já esbocei no início, é que o reino de Deus confronta os reinos da terra. Para muitas pessoas, queridos, na verdade para a maioria, o cristianismo é uma religião incômoda. É comum, você pode até ver, queridos, né, as pessoas criticando algum aspecto das diversas religiões que estão por aí, mas nenhuma expressão de fé levanta paixões tão extremas quanto o cristianismo. Queridos, nós somos odiados pelo mundo. Se nós nos levantamos em favor do povo da primeira aliança, se a gente se levanta por Israel, nós somos odiados. O cristianismo é a fé que acolhe todos e transforma todos. Mas nós somos taxados de preconceituosos, de homofóbicos. E aí, as pessoas não vão criticar o islamismo, onde homossexuais são mortos por serem homossexuais, onde as mulheres, se não se vestirem do jeito que eles entendem que o Alcorão diz que elas devem se vestir, elas apanharão e poderão ser mortas. Não, mas as pessoas não falam do islamismo, falam do cristianismo. Cristianismo que é a expressão, na verdade, da reabilitação da dignidade da mulher. Jesus tinha seguidoras. O testemunho da ressurreição registrado nos evangelhos, em grande parte, é de mulheres. Sendo que naquela época o testemunho de uma mulher não era válido, mas para Jesus era válido, para os primeiros cristãos era válido. Havia diaconisas na igreja, havia uma apóstola.
Mas não, o problema é o cristianismo. Para as pessoas é o cristianismo. É assim ou não é? Mas está tudo bem, porque Jesus disse que nós seríamos odiados mesmo. Se não formos, tem alguma coisa errada. Não é legal ser odiado, mas quando você estiver sofrendo perseguição, lembre-se, Jesus me alertou, então eu estou no caminho certo. Por que acontece isso? João 14, 6. Se Jesus fosse como as pessoas gostariam de vê-lo, e às vezes retratam Jesus assim, um líder pacifista, um Jesus meio zen, que falava de amor, das coisas lá do céu, não teria problema. Mas nós vivemos aquilo que Jesus disse a respeito de si. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é um caminho, não é uma verdade entre tantas outras, não, é o caminho, é a verdade, é a vida. E para chegar a Deus, tem que passar por Jesus, nenhum outro. Isso desperta a ira das pessoas. Isso é exclusivismo. É. E é mesmo. Porque a verdade tem que ser dita. Porque se a igreja sustentar essa ideia horrível de que todos os caminhos levam a Deus, as pessoas tomarão caminhos que as levarão ao inferno. Porque há um só caminho que leva a Deus. Esse caminho tem um nome e é uma pessoa, Jesus Cristo. Há uma única porta de entrada para o reino de Deus, é Jesus. Isso levanta a ira das pessoas. Agora, no início do cristianismo era do mesmo jeito. Esse caráter exclusivo do cristianismo criava problemas para os cristãos. Na verdade, os judeus já afirmavam que há um só Deus. Mas o judeu, ele não era de ficar tentando converter as pessoas. E por isso, embora fosse uma fé incômoda, eles conviviam. Até os romanos respeitavam, né? Não entravam no templo, só quando eles entraram depois para destruir tudo, né? No ano 70. Mas sim, você percebe na época de Jesus, até eles respeitando esse preconceito que os judeus tinham com os gentios. Por quê? Eles ficavam mais na deles. Tinha os revolucionários, que o império estava de olho, mas a grande maioria dos judeus era respeitado. Eles ficavam lá, cultuavam nas sinagogas, não tinha problema. Mas os cristãos sabiam que eles tinham uma missão de anunciar Jesus, de anunciar o caminho, de anunciar que há um só Deus. Eles saíam proclamando para as pessoas. E isso gerou muito problema. Agora, o problema ficou cada vez maior à medida que o cristianismo foi saindo de Jerusalém, da Terra Santa, e indo para as regiões pagãs, para o Império Romano, até para a sede do Império Romano, Roma. Antes, um tempo antes de Jesus, o imperador romano foi considerado uma divindade. César era um deus, passou a ser um deus. E a partir daí, o filho de César passou a ser chamado de o Filho de Deus. Qual era a mensagem do cristianismo? Jesus é o Filho de Deus. Não é um Filho de Deus, é o Filho de Deus. Isso coloca o cristianismo lá no início, quando ele estava nascendo, em oposição ao maior império da terra. Porque se eles diziam, há um só Deus, eles estavam dizendo, César não é Deus. E se eles diziam, nós seguimos o Filho de Deus, eles não seguiam o filho de César, que era o imperador seguinte. Pensa no tamanho do problema. Mas eles seguiam anunciando. Isso atraiu a ira dos poderes deste mundo. Por que tanta perseguição, né? Você já viu os filmes? Os cristãos sendo jogados aos leões, sendo torturados, tendo que se reunir escondidos,
mas quanto mais eram perseguidos, mais eles cresciam. Por quê? Porque despertou a ira de César, dos nobres, daqueles que não queriam uma vida transformada, e sobretudo, gerou a ira das forças que agem por trás dessas pessoas. Queridos, aqui eu abro parênteses para falar, a gente na nossa nação, provavelmente aqui nesta cidade, mas a nossa nação, que não gosta da igreja, não gosta dos cristãos, mas a nossa luta não é contra essas pessoas, é contra os poderes que estão agindo por trás delas, e a igreja tem errado, colocando o seu alvo como o político tal, o juiz tal, não sei, eles não são o nosso alvo é a força das trevas que está operando por trás deles, e o nosso reino confronta o reino das trevas, e gera um incômodo. Então, queridos, o chamado para reinar nos coloca em oposição ao sistema deste mundo, ou o curso deste mundo, como o apóstolo Paulo diz. Agora deixa eu dar uma boa notícia para você. Essa não é uma luta de igual para igual. É claro, nós estamos travando batalhas que são difíceis, mas uma guerra é uma sucessão de batalhas. No âmbito maior da guerra, nós estamos do lado vencedor. As batalhas são difíceis, mas essa guerra já está vencida, ela foi vencida lá na cruz do Calvário, onde principados e potestades foram humilhados, expostos ao desprezo, pelo sangue de Jesus que foi derramado ali. A guerra já está vencida, queridos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra terminou no dia 20 de abril de 1945. Mas o final da guerra foi definido alguns meses antes. Dia 6 de junho de 44, quando as tropas aliadas desembarcaram no norte da França, Hitler já sabia que ele tinha perdido a guerra. Mas a guerra durou alguns meses ainda. Todo mundo já sabia que a guerra estava ganha. Foi o período mais sangrento, por isso que nós estamos vivendo esse período, tá? Espiritualmente. É uma guerra que se torna cada vez mais intensa, porque Satanás sabe que resta pouco tempo, e aí ele se levanta com esta ira contra a igreja. Já que ele não pode fazer nada, ele não pode tocar Jesus, ele quer tocar a igreja, mas a igreja está do lado vencedor, porque nós somos o corpo de Cristo. Não tenha medo, não desista. Se nós resistirmos, o diabo fugirá de nós. Mas quantas vezes nós nos esquecemos dessa verdade e parece que não vamos suportar, que não vamos resistir, que não vamos aguentar? Permanece, porque você está do lado vencedor. A igreja é imparável, a igreja não para. Ei. Efésios 2:6. E juntamente com Ele, com quem? Com Cristo, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, você está aqui sentado no templo da Viver Church de Matão, fisicamente, mas espiritualmente você está sentado em outro lugar. No capítulo anterior de Efésios, quando Paulo começa a falar sobre Cristo, sobre a realidade de Jesus, diz que Ele está assentado nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Se você está, como nós lemos aqui, assentado com Ele, quer dizer que espiritualmente, você está assentado acima de principados e potestades. Você está do lado vencedor, você está em Cristo. Queridos, como eu desejo que essa expressão, em Cristo, entre no nosso coração, mais do que na nossa mente, e que nós saibamos a posição espiritual que nós temos. Deixemos de ser vítimas. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Sabe, nesse confronto, uma coisa precisa ficar muito clara para você: aquele que é nascido de Deus não se dobra a César. Talvez você diga: Antônio, mas César é lá do começo da igreja. Quando eu falo César, eu estou falando sobre os poderes do reino que se opõe a nós, do reino das trevas, que usa os reinos desta terra. Nós não nos dobramos.
Sabe, queridos, há uma passagem que Jesus deixa isso muito claro. Mateus 22, de 15 a 21. Durante muito tempo eu entendi errado essa passagem, queridos. E eu vou dizer para vocês o porquê. Diz o texto: então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito ou é permitido pagar o imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Queridos, durante muito tempo, quase toda a minha vida, eu entendi errado esse texto. Eu entendia que Jesus estava dizendo: olha, sim, as coisas espirituais para Deus. Por quê? Qual era a pegadinha aqui dos fariseus e dos herodianos? Se Jesus dissesse simplesmente: sim, é lícito pagar o imposto a César, ele perderia todos os seus seguidores. Porque eles diriam: está vendo? Vocês estão seguindo alguém que diz ser o Messias, e ele está dizendo que a gente deve se curvar a este império injusto que está nos massacrando. Se Jesus dissesse: não, não é lícito, eles correriam em Pilatos e diriam: tem um líder que está arrastando multidões e está dizendo que não é para pagar o imposto. Aí sim Jesus seria executado sumariamente. E Jesus não tinha medo de morrer, só que não tinha chegado o tempo, e não seria por essa razão que Jesus morreria. O que Jesus faz aqui? Eu sempre pensei, eu espiritualizava. Não, Jesus está dizendo: as coisas do mundo pode ficar aqui, Deus, dá a Deus o que é de Deus, e aquela coisa, o lado espiritual é para Deus. Não. Na verdade, no final das contas, Jesus está dizendo: deem o imposto a César. Não é isso que ele está falando? Deem a César o que é de César. Mas, queridos, recentemente o Senhor abriu meu entendimento através de uma leitura. E por que os fariseus ficaram sem ter o que responder aqui? Quando ele pega a moeda, ele pergunta: de quem é esta imagem que está aqui? Eles falam: é de César. Então, se a imagem que está aqui é de César, isso pertence a César. Os fariseus, na hora, pegaram o que Jesus estava dizendo. Qual imagem há em você? Você foi criado à imagem de quem? Sabe o que Jesus estava dizendo? Isso aqui, tem imagem de César. Isso passa. Dá para ele. Ele está atrás disso? Dá para ele. Mas isso aqui, eu não dou a César. Eu tenho a imagem de Deus. Eu não me dobro aos reinos deste mundo. Eu não me entrego a César. Eu não me entrego ao sistema de valores deste mundo corrompido. Você também não. Você traz a imagem de Deus. Você traz a imagem de Deus. E você não se entrega a César, ao sistema político, ao sistema comercial, sabe? As negociatas, ao jeitinho, a dar um jeito nisso. Ninguém vai perceber. Não, isso é se entregar a César. E um cristão não se entrega a César. Eu trago a imagem de Deus. Principalmente agora, como cristãos, a imagem de Deus está sendo restaurada em mim e em você. E somente a Ele nós nos entregamos. Como eu disse, nós não estamos aqui para quebrar as leis humanas, mas nós servimos a uma realidade superior. Você não se entrega à realidade humana, você se entrega a Deus e serve a realidade humana como, antes de mais nada, um cidadão do reino dos céus. Isso envolve, claro, oposição. Fico pensando, recentemente voltou uma onda de ataques de terroristas a templos cristãos.
Parece que hoje ou ontem, um terrorista entrou numa escola cristã e matou crianças. No Estado Islâmico, na Síria, no norte da África, irmãos estão morrendo. Antônio, mas isso é reinar? É reinar, porque eles não estão se dobrando, eles não estão se entregando. Seria fácil eles dizerem, não, a gente renuncia a Jesus e vai servir a Alá, mas eles não dizem isso e são mortos. É a prova definitiva de que eles estão reinando. Porque multidões e multidões se converteram a uma fé totalmente diferente daquilo que o paganismo pregava, originada num líder lá na periferia do império, não nasceu nem na capital. Sabe por quê? Eles viam aquele povo sendo jogado aos leões, e o que eles faziam? Eles cantavam hinos ao Senhor. Eles pensaram, essas pessoas encontraram uma razão pela qual viver, eu preciso disso. E quanto mais os irmãos eram martirizados, mais a igreja crescia. Não se dobre, não se entregue a César, vamos servir a nossa cidade, a nossa nação, a nossa geração. Queria te convidar a ficar em pé. Aleluia. Queridos, como eu disse no começo, o reino está inaugurado, ele vai ser consumado. Nós estamos neste meio tempo, expandindo o reino de Deus. Nós estamos entre o ainda não do reino de Deus e o já. Tem realidades que são presentes. O que é para depois, quando não haverá mais enfermidade nenhuma, quando nós tivermos sido tirados da presença do mal, quando não haverá mais nem a possibilidade de nós pecarmos. Isso é para quando Cristo voltar, queridos. Neste meio tempo, nós vamos expandindo o reino de Deus, anunciando a palavra, demonstrando a palavra com sinais. Eu creio que essa é uma das ênfases para esta noite. O Senhor quer trazer uma capacitação para sinais sobre a sua vida. Sabe, tomarmos a decisão de viver essa cultura do reino, de servir, de não responder o mal com o mal, mas triunfar do mal com o bem, como Jesus nos ensinou. E confrontar os poderes que agem por trás dos domínios terrenos. A igreja está sendo chamada a reviver a realidade da guerra espiritual, sabendo que estamos do lado vencedor. Amém?